Olá pessoal, estamos de volta para a terceira parte dos estudos sobre o inadimplemento das obrigações. Nas duas primeiras partes nós tratamos sobre o conceito de inadimplemento, sobre as espécies de inadimplemento, absoluto, relativo, e falamos também sobre a mora. Agora a gente conclui essa parte da matéria, bloco 3, bloco 4, e um último bloco de resolução de questões, tratando sobre os efeitos do inadimplemento. Já sei o que é inadimplemento, já sei diferenciar inadimplemento absoluto de mora, e agora, então, tenho condições de estudar, de analisar, de compreender acerca dos efeitos do inadimplemento. Nós vamos falar sobre perdas e danos, sobre juros, cláusula penal e arras. Perdas e danos, juros, cláusula penal e arras. Então, começamos agora essa terceira parte falando sobre as perdas e danos, como consequência do inadimplemento da obrigação. Nós já vimos que, configurado o inadimplemento, seja absoluto, seja relativo, um dos efeitos previstos na lei é exatamente o ressarcimento das perdas e danos. Agora, eu não tenho dúvida alguma de que este efeito ele decorre notadamente do inadimplemento absoluto. Não que não teremos perdas e danos no inadimplemento relativo, na mora. É certo que é possível, sim, mas este efeito se destaca no inadimplemento absoluto, porque não sendo possível cumprir a prestação obrigacional, ou não sendo o seu cumprimento mais útil para o credor, e este fato tiver decorrido de culpa do devedor, a obrigação será resolvida e o credor terá direito a ser ressarcido das perdas e danos. Me parece fácil compreender que quando falamos em ressarcimento das perdas e danos, estamos nos referindo à indenização pelos prejuízos suportados pelo credor em decorrência do inadimplemento, nesse contexto dos nossos estudos. Então, imaginemos a situação que, em decorrência do inadimplemento, o credor tenha sofrido prejuízos, ou o inadimplemento causado pelo devedor tenha prejudicado, tenha lesionado bens ou direitos do credor. Ante este cenário, o primeiro direito que este credor terá é o de ser ressarcido das perdas e danos. Então, perdas e danos já linka indenização. Quando falamos em perdas e danos, em ressarcimento das perdas e danos, estamos nos referindo a valores indenizatórios para ressarcir eventuais prejuízos causados pelo inadimplemento. E aí você bem sabe que existem algumas espécies de danos. Nós temos dano material, nós temos dano moral, nós temos dano estético. Pois bem, o legislador, no Código Civil, nos artigos que nós estamos aqui estudando, ele se preocupou apenas com o dano material. Ok? Então, o foco aqui da nossa aula e os artigos que nós vamos analisar, artigo 402, artigo 403, estão tratando sobre dano material. Apesar disso, é evidente que o inadimplemento também pode causar dano moral, conforme previsão da Constituição Federal no artigo 5º, inciso 5º e 10º. E também pode causar, se eu imaginar uma prestação de fazer relacionado à realização de uma cirurgia, pode causar
danos estéticos. E esses danos, quando decorrentes do inadimplemento da obrigação, também ensejarão ressarcimento por perdas e danos. Ok? Mas o legislador claramente se preocupou nesta parte da matéria com os danos materiais. E aí, então, ele começa a regulamentação lá no artigo 402 do Código Civil. Vejamos aqui na tela. Artigo 402 do Código Civil. Salvas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar. Razoavelmente se deixou de lucrar. Veja bem, o legislador, ele se preocupa em regulamentar o ressarcimento das perdas e danos materiais, e neste artigo 402 nos apresenta que o dano material pode ser de duas espécies. Exatamente, existem duas espécies de dano material. Primeira espécie, quando o legislador diz, salvo exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos abrangem o que efetivamente se perdeu. É o que nós chamamos de dano emergente. Dano emergente. Emergente. Primeira espécie de dano material. Mas, veja bem, a indenização por perdas e danos não abrangerá apenas o que efetivamente o credor perdeu em razão do inadimplemento, mas também aquilo que ele deixou de ganhar, aquilo que ele deixou de lucrar, que é a segunda espécie de dano material, o chamado lucro cessante. Lucro cessante. Então, duas espécies de dano material: dano emergente e lucro cessante. Mais uma vez, artigo 402 do Código Civil, salvo exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Aqui é muito simples. Imagina uma obrigação de dar coisa certa, oriunda de um contrato de compra e venda. Exemplo que eu tenho dado desde as primeiras aulas de obrigações. Eu te vendi o meu carro, coisa certa, para você ser Uber. Você vai trabalhar como Uber. Então você vai ganhar dinheiro usando o carro que eu estou te vendendo. Inclusive já tomou lá todos os procedimentos para isso. Nós firmamos o contrato, você me pagou o valor devido, o valor contratado, e por minha culpa que lato sensu, dolo, prudência, negligência, por minha culpa, o carro deteriorou. O carro deteriorou. Bem, quando o legislador regula a obrigação de dar coisa certa, ele diz que, ante a deterioração da coisa certa, o credor tem a opção de aceitar o bem tal qual se encontra, com abatimento no preço, ou resolver a obrigação. Neste caso, como o bem deteriorou, mas não foi um vício, né, um defeito muito grande, você aceitou ficar com o carro. Entretanto, o carro teve que ser levado lá para a oficina e na oficina permanecer lá 2 semanas. Observem que por um ato culposo, meu, devedor, além de você
ter perdido efetivamente um valor, ter sido prejudicado efetivamente, então, suportado o dano emergente, que será compensado com um abatimento no preço e o que eu vou te devolver, você deixou de lucrar, você deixou de ganhar aí por 2 semanas, período em que o carro estava na oficina e você impossibilitado de rodar aí como Uber. O meu ato te causou dano material, tanto emergente quanto lucro cessante. Obrigação de restituir coisa certa. Você, motorista aí de Uber. Você, motorista de Uber, me emprestou no final de semana, você não estava trabalhando, me emprestou o seu carro para eu fazer uma viagem rápida. Então, contrato aqui de comodato. E eu tenho a obrigação de restituir coisa certa. Não é isso? Eu peguei o seu carro emprestado, o carro não me pertence, tenho que te devolver. Obrigação de restituir coisa certa. Acontece que, por culpa minha, me envolvi ali num acidente e o seu carro deteriorou. Você receberá o carro de volta, mas vai ter que colocar ele lá na oficina. Aí veja, um ato culposo meu te gerou dano emergente, porque a minha ação culposa lhe causou dano material, e por esse dano material eu vou ter que pagar, vou ter que te indenizar no valor para o conserto do carro, mas em razão do conserto você ficará 2 semanas aí sem rodar como Uber. Tem que te indenizar também pelos lucros cessantes. O que o legislador está destacando para nós aqui no artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Artigo 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos, muita atenção aqui no artigo 403, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos, e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. E os lucros cessantes, por efeito dela, direto e imediato. O que o legislador está querendo nos dizer por via do artigo 403? Ele está nos dizendo o seguinte: aqui não comporta ficar fazendo suposições, que nós não podemos ficar criando situações hipotéticas. Olha, em razão do inadimplemento do Stanley, eu poderia ter deixado de ganhar isso. O inadimplemento do Stanley doloso poderia ter me prejudicado nesse sentido. Não tem poderia, meus caros. O legislador está dizendo que o que será ressarcido a título de perdas e danos é aquilo que efetivamente se perdeu, efetivamente e comprovadamente se perdeu, e aquilo que se deixou de lucrar por consequência direta e imediata do ato do devedor. Então, o dano material ele não pode ser presumido. Pode ser hipotético, fundamentado em suposições. Não. O que efetivamente se perdeu e os lucros cessantes que decorreram de forma direta e imediata do ato do devedor. Do ato do devedor, sem suposições. Ainda que a inexecução resulte de dolo. Isso aqui é um detalhe importante, eu gosto muito de falar
sobre isso e de insistir nesta questão em sala de aula, na faculdade, né, nas aulas presenciais com os meus alunos. Porque quando a gente estuda aquela parte inicial do direito das obrigações, de ver lá, obrigação de dar coisa certa. O bem pereceu por culpa do devedor. Então a obrigação será resolvida e o devedor pagará perdas e danos. Você lembra disso? Obrigação de dar coisa certa. O objeto pereceu por culpa do devedor. Então a obrigação será resolvida, porque o credor não pode ser obrigado a receber outro objeto, né? Ainda que de maior valor. A obrigação será resolvida e o devedor estará obrigado às perdas e danos. Obrigação de dar coisa certa. O objeto deteriorou por culpa do devedor. Então o credor tem a opção de aceitar tal qual se encontre com abatimento no preço, ou resolver a obrigação, e em um ou no outro caso, mais perdas e danos. Presta atenção. Mais perdas e danos, se houver. Se houver. Porque em determinadas situações, realmente, o bem pereceu por culpa. E, na verdade, nem só culpa, estricto sensu, imprudência, negligência, não. Pereceu por dolo do devedor. Mas o ato doloso do devedor não causou nenhum dano ao credor. Então a obrigação será resolvida, ponto. Se o bem pereceu, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Artigo 404. Artigo 404 do Código Civil. E último artigo sobre perdas e danos. A regulamentação sobre perdas e danos é bem curtinha mesmo. 3 artigos. O legislador traz aqui, no artigo 404, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custos e honorários de advogados, sem prejuízo da pena convencional. O que o legislador está dizendo aqui? Veja bem, perceba que os exemplos que eu citei, todos envolviam objeto. É um objeto certo. O legislador está destacando que quando a obrigação tiver por finalidade o pagamento de valor em dinheiro, e o devedor entrar em mora, por exemplo, as perdas e danos serão pagas com a correção monetária do valor, com os juros legais ou convencionais, custos, honorários e alguma sanção convencional. Ou seja, estão embutidas. Estão embutidas. Você não poderá, em regra, tá? Em regra. Deixei de te pagar lá na data, aí me cobra lá a multa decorrente de uma cláusula penal, uma sanção convencional, cobro juros, atualização monetária, e mais perdas e danos. Em regra, isso não acontecerá. Por quê? Porque as perdas e danos estão embutidas e são ressarcidas por meio da atualização monetária, dos juros, das custos honorários, sanções convencionais, arras, cláusula penal. Em regra, é assim que funciona. Agora, parágrafo único. Provando que os juros da mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, aí pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Então, em regra, as perdas e danos serão ressarcidas nas obrigações que tenham prestação de pagamento em dinheiro com os juros, com a atualização monetária. Agora, provando o credor que os prejuízos superam o valor dos juros e não havendo uma sanção convencional, aí sim o juiz pode conceder, então,
uma indenização suplementar. Ok? Perfeito? Artigo 404, caput e seu parágrafo único. Segundo efeito do inadimplemento. E se perdas e danos, né, configuram ali o ressarcimento das perdas e danos, parece como um efeito muito importante no inadimplemento absoluto, juros se destacam no inadimplemento relativo. Mais uma vez, não tem problema nenhum, né, eu ter juros lá no inadimplemento absoluto, perdas e danos no inadimplemento relativo. É uma questão de prática contratual. A gente fala muito em perdas e danos quando do inadimplemento absoluto. E falamos muito em juros quando do inadimplemento relativo. Mora. Então, aqui só uma elucidação prática. Mas pode ter tanto em um quanto no outro. Juros são rendimentos. Quando a gente fala em juros, na verdade, nós estamos nos referindo a rendimentos de capital. Por isso, os juros são enquadrados no direito como bem acessório, como frutos civis. Lá na parte geral do Código Civil, depois de estudar sobre as pessoas, pessoa natural, pessoa jurídica, o legislador começa a falar sobre os bens e nos apresenta uma série de classificação de bens: móvel, imóvel, bem semovente, fungível, infungível, principal e acessório. No contexto dos bens acessórios, nós temos subespécies. São bens acessórios, benfeitorias, frutos, produtos. E com relação aos frutos, temos frutos naturais, frutos civis, frutos industriais. Os juros são típicos frutos cíveis. Qual é a natureza jurídica dos frutos, ou melhor, dos juros, legais ou convencionais? Qual é a natureza jurídica? De fruto civil. Portanto, faz parte da classe das coisas acessórias. Das coisas acessórias. Nós temos algumas espécies de juros. Sei o que são juros, rendimentos de capital, frutos civis, bens que fazem parte da classificação das coisas acessórias. Ok? Existem espécies de juros. Nós temos uma classificação, nós temos variadas classificações, duas se destacam. Classificação quanto à destinação, onde encontraremos os juros moratórios e os juros compensatórios, e uma classificação quanto à origem, juros convencionais e juros legais. Vamos aqui compreender essas classificações e analisar o que o legislador nos traz. E aí eu peço bastante atenção dos senhores, porque, mais uma vez, a regulamentação, a previsão legislativa é muito objetiva. Só que o tema juros é importantíssimo. Portanto, nos depararemos aqui com súmulas, enunciados do Conselho de Justiça Federal, informativos do STJ. E você bem sabe que jurisprudência é muito importante para a prova de concurso, né? Então, sobre juros, pode cair na sua prova o que não está previsto na lei. Ok? Vamos lá. Classificação quanto à origem, me parece muito óbvio, né? Extremamente simples. Juros convencionais, juros legais. Qual a diferença entre eles? Os convencionais decorrem de convenção. Os legais decorrem da lei, né? Me lembro, recentemente, eu coloquei numa prova minha de direito contratual, para os alunos diferenciarem o direito
de preferência, né? Para os alunos diferenciarem o direito de preferência convencional e o direito de preferência legal, né? Direito de preferência, no caso do condomínio, da locação, que é direito de preferência legal, e o direito de preferência convencionado num contrato de transmissão de propriedade, né? E aí eu coloquei lá, diferencie preferência legal e preferência convencional. Tá? Interrogação. Mas na hora que eu distribuí a prova, eu já falei assim, não, peraí, deixa eu fazer aqui uma observação. Tá? Coloquei para diferenciar a preferência convencional e legal, mas não se limitem a dizer que um decorre de convenção e outro da lei. Tá? Porque isso é óbvio. Né? Isso é óbvio. Eu quero saber quanto aos efeitos, quais são as diferenças entre um e outro. Mas aí eu errei ali na elaboração da questão, fui muito objetivo, mas na hora eu falei assim, vai chover resposta, um decorre da lei, outro de convenção. Eu falei, pera lá, tá, expliquem os efeitos. Mas aqui não tem segredo, juros convencionais são aqueles que decorrem da vontade das partes, ou seja, estipulados no próprio contrato, e os legais, aqueles que decorrem da lei. Na falta, né, dos juros convencionais, a lei determina ali qual a taxa que deve ser aplicada. Ok? Sem segredo. Agora, quanto à destinação, aí, cuidado. Porque isso aqui não dá para ir no automático, né, para concluir no automático. E quem não mexe, quem não tem experiência contratual, quem ainda não estudou o tema, pode cair, né, em alguma pegadinha relacionada à diferença entre essas espécies. Juros compensatórios e juros moratórios. Qual a diferença entre juros compensatórios e juros moratórios? Juros compensatórios são aqueles aplicados quando da utilização consentida do capital de outrem. Como eu coloco aqui, juros compensatórios, também chamados de juros remuneratórios, em regra, são convencionais, que decorrem de convenção, são aqueles devidos como compensação pela utilização consentida do capital alheio. Compreendeu? Juros compensatórios ou juros remuneratórios são aqueles aplicados como compensação pela utilização consentida do capital alheio. Onde que essa espécie de juros é muito comum? No contrato de mútuo. Mútuo feneratício. Eu te emprestei um valor. Te emprestei lá 10 mil reais. E como eu não sou tão bom assim, né? Tão bonzinho assim, eu te emprestei 10 mil reais, só que eu te emprestei a juros. Esses juros incidirão independentemente do seu inadimplemento. Esses juros que nós estabelecemos aqui incidirão mesmo que você me pague em dia. Em dia. Porque eles estão sendo aplicados não como decorrência do inadimplemento, mas eles estão sendo aplicados como compensação pela utilização de capital alheio. Os 10 mil reais são meus. E eu te emprestei. Ou seja, nesse período contratual, eu vou ficar sem os meus 10 mil reais, porque eu te emprestei. Os juros incidirão como compensação pelo que eu estou te fazendo. Como uma espécie de aluguel. No contrato de locação de um imóvel, eu te empresto, entre aspas, tá? O meu imóvel e você me compensa pagando o aluguel. Se eu fosse bonzinho mesmo, eu faria um comodato. Pronto, não te cobraria nada. Não, mas isso é uma locação.
Agora, com relação ao dinheiro, se eu fosse bonzinho mesmo, eu faria um mútuo simples. Eu te emprestaria os 10 mil reais, pronto. Aí depois você me paga 10 mil reais. Atualizado monetariamente, para pelo menos eu não perder, beleza. Estou fazendo um mútuo veneratício. Estou te emprestando a juros. Juros compensatórios. Juros remuneratórios. Por quê? Porque não estão relacionados ao inadimplemento. A forma de compensação pela utilização consentida de capital alheio. Por isso que gosto muito dessa lição aqui do Cristiano Chaves, do Nelson Rosenwald, em que eles dizem que os juros compensatórios objetivam remunerar o capital emprestado no período em que seu titular dele ficou privado. Remunerar o capital emprestado no período em que o seu titular dele ficou privado. Eles representam uma espécie de preço pelo aluguel, aqui entre aspas, do capital. Ok? Diferentemente, os juros moratórios, e este é o foco da nossa disciplina, porque estamos falando de inadimplemento, então é disso que o legislador efetivamente está tratando nessa parte do Código Civil. Juros moratórios são aqueles que decorrem do inadimplemento, como uma espécie de sanção. Se você tivesse pago no dia ajustado, esses aqui não incidiriam. Esses aqui não incidiriam. Eu te vendi meu carro, você vai me pagar em 3 parcelas. Não tem juros compensatórios nenhum, não, porque eu estou te vendendo um carro. Você vai me pagar em 3 parcelas. 3 parcelas de 30 mil reais. Se você me pagar essas 3 parcelas adequadamente, você não vai pagar nada de juros. Agora, se você atrasar, aí como sanção por conta do seu inadimplemento, por conta da mora, incidirá juros moratórios. Moratórios. A respeito dos juros moratórios, que podem ser convencionais ou legais, são aqueles devidos em razão do inadimplemento de uma obrigação. Incidem, pois, como sanção em caso de retardamento do cumprimento de determinada prestação, contados a partir da constituição em mora. Vamos para a lei, então? Veja lá, artigo 406 do Código Civil. Professor, o senhor pulou um artigo aí, pulou o 405. Foi de propósito. Já volto no 405, né? Porque você deve ter percebido que o legislador está separando esses temas no seu Código Civil aí por capítulos. Então, tem ali um capítulo sobre perdas e danos, e nós não concluímos o capítulo de perdas e danos, porque ficou faltando o artigo 405. E agora já estamos falando sobre juros. Fiz de propósito. Por quê? Porque esse artigo 405 está fora do lugar. Não devia estar no capítulo de perdas e danos, porque está falando sobre juros. Ok? Então, vamos analisar o 405 daqui a pouquinho. Por enquanto, artigo 406 do Código Civil. Quando os juros moratórios, então decorrentes do inadimplemento, não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada, então ele está falando, quando os juros moratórios forem legais, as partes não estabeleceram quanto de juros que incidirá em caso de inadimplemento, quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. E aqui começa a confusão. Aqui começa a confusão. Qual é a taxa dos juros legais? Se você fizer um contrato civil,
Se fizer um contrato civil e não convencionar a taxa de juros, tá? Então, o devedor entrou em inadimplência, vocês não convencionaram a taxa de juros, mas ele deve o pagamento dos juros também, só que os juros legais. Qual é a taxa que será aplicada? Qual é a porcentagem? Muito comum, né? Nós fechamos aqui um contrato, aí coloca lá 1% de juros. Juro convencional, está escrito. Mas se não colocar, ou se colocar que o inadimplemento será sancionado com juros, mas não conferir a taxa, então o juro moratório será legal. Qual será a taxa do juro moratório legal? O legislador não responde daquele jeito, né? Ele nos responde aqui no artigo 406. Ele diz o quê? Serão fixados os juros moratórios legais, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Então, está dizendo o quê? Quais são os juros? Ou qual é a taxa em vigor para os juros no caso de mora em imposto devido à Fazenda Nacional? Essa taxa eu vou aplicar aqui também. Beleza. Resolvido. É assim que você vai responder na sua prova, tá? A taxa dos juros legais, dos juros moratórios legais, é a taxa que estiver em vigor para a mora no pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Bonito. Dessa forma. Só que na prática a gente tem pega para capar aqui. Nós temos uma briga, né, terrível. Por quê? Por conta do seguinte. O Código Tributário Nacional, tá? Vocês têm aula aí de tributário, né, com o professor Fantoni, especialista no assunto, muito bom professor. O Código Tributário Nacional, lá no artigo 161, parágrafo 1º, diz que a taxa de juro legal é de 1% ao mês. 1% ao mês, portanto, 12% ao ano. Maior parte da doutrina, então, vai dizer o quê? Que no direito civil, quando não for convencionada a taxa de juros, vou aplicar os juros legais no valor de 1% ao mês, 12% ao ano. E eu concordo com a doutrina. Ótimo. Maioria da doutrina concorda com essa afirmação. Aplica-se o artigo 161, parágrafo 1º do CTN, 1% ao mês, 12% ao ano. Só que você já ouviu falar sobre Selic? Taxa Selic? Pois é. Essa é a briga. Existe uma briga muito grande, jurisprudencialmente, sobre, na ausência de juros convencionais, aplica-se o 161, parágrafo 1º do CTN, 1% ao mês, ou aplica-se a taxa Selic? A doutrina, como disse, é prevalente neste sentido, e eu concordo. Mas são muitos os julgados, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que determinam a aplicação da Selic. Só que a Selic é uma taxa flutuante, porque ela varia de acordo com as cotações mercadológicas. Então ela flutua demais, né? Se não me engano, a última vez que olhei, né, como estava a taxa Selic, em julho de 2018, a última vez que olhei estava 6,4% ao ano. Né? Então, dá pouco mais de 0,5% ao mês. Olha a diferença, hein?
Se eu vou para o CTN, 1% ao mês, ou 12% ao ano. E na última vez que eu olhei, a taxa Selic estava 6,4%, 6,5% ao ano. Várias decisões Brasil afora determinando a aplicação do CTN e outras várias decisões Brasil afora determinando a aplicação da Selic. Tá? Aqui eu não tenho uma resposta objetiva para te dar, porque a jurisprudência é dividida. Inclusive, quem tiver curiosidade, recentemente, né, se não me engano, ano passado, teve um artigo no site do STJ, né, que o título dele era Selic ou não Selic? Porque a confusão está enorme. O STJ, pelo Conselho de Justiça Federal, enunciado 20, lá na primeira jornada de Direito Civil, disse que deveríamos aplicar o CTN, 1% ao mês, 12% ao ano. E exatamente por essas razões apresentadas no enunciado 20 do Conselho de Justiça Federal, é que eu concordo que deveria aplicar o CTN. Mas no próprio STJ a gente encontra várias decisões determinando a aplicação da Selic. Né? Por isso do joguinho de palavras, né, do artigo, Selic ou não Selic? Na sua prova, se for objetivo, provavelmente não vai cair nenhum nem outro. Né? Vai colocar lá que a taxa a ser aplicada na hipótese de juros legais é a taxa em vigor para a mora no pagamento de impostos à Fazenda Nacional. Ponto. É assim que está na lei. Beleza, correto. Okay? Mas numa questão dissertativa, pode ser que apareça, e aí se aparecer, enunciado 20 é o mais seguro, né, de se responder. Veja lá, a taxa de juros moratórios, a que se refere o artigo 406, é a do artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% ao mês. A utilização da Selic, por que eu concordo com a doutrina majoritária? A utilização da Selic como índice de apuração de juros legais não é juridicamente segura, porque impede o prévio conhecimento dos juros. Não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se calcularem somente juros ou somente correção monetária. É incompatível com a regra do 591 do novo Código Civil, que permite apenas capitalização anual e pode ser incompatível com o artigo 192, parágrafo 3º da Constituição Federal, se resultarem juros reais superiores a 12% ao ano. Okay? Então, por todas essas razões, a doutrina prevalece, e eu concordo, no sentido de que os juros legais, os quais se referem o artigo 406, seria o do CTN. 1% ao mês, 12% ao ano. Mas é bom, né, alertá-lo sobre a aplicação corriqueira da taxa Selic. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos parar esse nosso primeiro bloco aqui, né, nas espécies de juros, né, na explicação sobre juros compensatórios e juros moratórios, e voltamos no próximo bloco, terminando o assunto dos juros, para então tratarmos sobre cláusula penal e arras. Ok? E aí, último bloco, questões de concurso, resolução e comentários às questões que já foram cobradas anteriormente. Ok? Então, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Clique lá.